Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, Romanos no capítulo 5. O tema da minha mensagem hoje é a esperança que você precisa. Romanos capítulo 5, a esperança que você precisa. Diz o texto aqui de Romanos no capítulo 5. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, né? Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Olha que coisa aí, ó. Porque Deus derramou o seu amor por nós. A esperança que você precisa. Nunca precisamos tanto de esperança nos nossos dias como nesses dias. Nós temos esperança, mas nós precisamos de mais esperança. Um pastor, há muitos anos atrás, esses dias atrás, eu vindo para a igreja hoje, essa história me veio ao coração. Porque eu usei essa história em um dos meus devocionais de manhã. Um pastor, há muitos anos atrás, ele encontrou uma região na periferia do Rio de Janeiro, um espaço, onde muitas fábricas tinham sido abandonadas, e um empresário, ele resolveu doar aqueles galpões, aquelas fábricas, para essa igreja, para esse pastor. E o pastor, ele decidiu fazer daquele lugar, um lugar chamado Fábrica da Esperança. Já imaginou um negócio desse? Fábrica da Esperança. Um lugar onde as crianças da periferia do Rio de Janeiro pudessem chegar ali e naquele lugar encontrar esperança através de uma profissão, através de um novo caminho, de um curso, tirar a criança do tráfico e colocar ela em contato com pessoas que pudessem dar uma direção para aquela criança. Você já parou para pensar se nós pudéssemos comprar esperança? Você já imaginou um lugar, porque quando nós falamos de fábrica, nós estamos falando de alguma coisa que produz, alguma coisa que manufatura. Se você hoje que está aí na sua casa, e você que está me ouvindo em qualquer lugar do mundo, se você pudesse comprar esperança hoje para a sua vida, quantas cápsulas você levaria para casa? Qual área da sua vida hoje você colocaria assim, eu quero um pouquinho de cápsula de esperança para o meu casamento? Eu quero comprar 2 cápsulas de esperança para a minha empresa, para o meu desemprego. Qual área da sua vida hoje nós gostamos de esperança? E nós sabemos que Deus, Ele fabrica esperança no nosso coração, mas nem sempre é da maneira que nós esperamos ou que nós queremos. Porque às vezes nós achamos que a esperança, ela vem assim, né? Ai, pastor, estou precisando de uma esperança. Não é assim? E aí o que acontece? Nós achamos que vai vir uma mão sobre a nossa cabeça e vai trazer esperança ali. Não é assim. Não. O texto de Romanos aqui diz assim que a esperança, ela é produzida na nossa vida através da tribulação. Tribulação. Nossa, pastor, tribulação é tribulação. É interessante que nós enfrentamos as tribulações da vida e nós nunca enfrentamos uma tribulação como essa. Quando a gente para pensar, e aqui às vezes fala assim, quem imaginava uma situação dessa? Minha esposa ontem estava no shopping comigo, fui resolver um problema do meu celular, ela falou assim, meu Deus, eu fico andando no shopping, esse povo todo de máscara na cara, que criança sem poder brincar lá no meu condomínio, no prédio, né? As crianças sem poder se tocar, sem poder brincar.
Não, mas o próximo passo aqui do texto é interessante, porque ele diz o seguinte, disse que a esperança, ela produz perseverança, a tribulação produz perseverança. Nós devemos enfrentar as nossas tribulações. Nós devemos enfrentar as nossas lutas. Nós devemos nos colocar diante das situações que se apresentam diante de nós e enfrentá-las, porque algumas pessoas, às vezes, olha a situação que nós estamos vivendo e tenta colocar uma postura de se negar que está, faz de conta que aquilo não está acontecendo. Faz de conta que não é verdade, faz de conta que não é real. Não. Ou a pessoa, ela vai pelo lado do pessimismo, para destruição. Não, nós devemos ser realistas, mas nós devemos enfrentar as nossas tribulações com clareza e com a boa consciência. Bom, já que essa situação existe, o que é que nós precisamos fazer? Nós não devemos negar aquilo que está acontecendo, fazer de conta que não está acontecendo, e nós não devemos também cair para o lado da tragédia. Vai morrer todo mundo, vai destruir todo mundo, vai acabar com tudo. Não, nós devemos ser realistas e devemos o quê? Com a boa consciência enfrentar essas situações. Por quê? Porque quando nós enfrentamos com uma boa consciência, com clareza e diante de Deus, você já percebeu? Você vai perseverando, você vai perseverando, você vai perseverando, e naquela situação que você julga uma situação que é um grande problema, você vai ganhando experiência. Mais do que isso, nós vamos amadurecendo. As lutas nos amadurecem. Essa semana eu estava estudando para os meus devocionais, eu encontrei uma frase muito interessante. Uma luta, um gigante, uma dificuldade, um Golias, um inimigo, ele pode fazer pela sua vida o que o seu amigo jamais poderia fazer e conseguiria fazer. Porque diante de uma grande tribulação, você persevera, e nós amadurecemos o nosso caráter. O texto aqui diz isso. Quando nós perseveramos, o nosso caráter se torna como o caráter de Cristo. Sim ou não? Irmão, quantas famílias nesse tempo tiveram que se reinventar? Casados para sempre não reajustou. Criando filhos à maneira de Deus não reajustou. Crau não reajustou as finanças. Nada reajustou a relação com Deus. Mas diante de uma situação dessa, às vezes a família tem que sentar e falar o seguinte: ou a gente conserta ou espana. Então vamos consertar. Então vamos perseverar. E nessa perseverança, o que acontece com o casamento? Ele melhora. Porque é impressionante como a nossa caminhada, quando nós não temos lutas profundas, aqui eu estou falando de luta profunda, aquele problema que a nossa fé, de fato, é provada. É você chegar aqui, de repente, uma caminhada de 17 anos, você tem 50 grupos de comunhão, agora não existe mais. O que levou 17 anos para construir, não existe mais. Cultos com 450 não existe mais. E aí nós olhamos aquela situação e nós vamos dizer o que é o seguinte, aquilo que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Não, situações que a nossa fé é provada de fato. Não é assim, eu não vou conseguir pagar o IPVA. Bom, troca de carro, compra um mais barato. Porque na nossa caminhada, quando nós não temos essas lutas profundas, sabe o que acontece? Nós vamos colocando na nossa vida aquilo que não é o quê? Aquilo que não é essencial. E nós vamos acostumando com coisas que não são essenciais e nós achamos que são importantes. Quanta coisa na nossa vida como igreja aqui, nós tivemos que abrir mão e nós percebemos que não era essencial. E lá em casa então? Não, a tribulação vem, você persevera, porque quantas pessoas também que no meio da tribulação desistiram? Quantas pessoas não desistiram do seu casamento no meio dessa tribulação?
Não, nós devemos enfrentar os nossos problemas, nós devemos enfrentar as nossas tribulações, nós devemos enfrentar as nossas lutas, porque nós vamos aperfeiçoando, nós vamos melhorando, o nosso caráter vai se tornando semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a enxergar as pessoas de forma diferente, a família de forma diferente, o companheiro de ministério de forma diferente, porque a gente percebeu o que de fato na nossa vida é essencial. O que de fato eu preciso para sobreviver. O que de fato eu preciso para ter a minha comunhão com Cristo. E quando nós vamos amadurecendo, olha o que diz Provérbios: certamente haverá bom fruto para você, a sua esperança não falhará. Então, quando eu falo esperança que você precisa, eu estou falando de uma esperança que você precisa para resistir. Sem esperança a gente não resiste. Porque quem não tem esperança tem superstição. Quem não tem esperança tem força de vontade. Quem não tem esperança tem pensamento positivo. E força de vontade, pensamento positivo, irmão, isso não resolve. Pensamento positivo não resolve. O que resolve é uma viva esperança. E essa experiência nós vamos adquirindo sabedoria. E a sabedoria traz esperança. Porque você conhece. Você sabe que tem uma frase do General Charles, da Segunda Guerra Mundial, que ele disse o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. Você que está em casa, o fim da esperança é o começo da morte. E o que é que nós temos que fazer nesses tempos, então, que nós precisamos de esperança para resistir? Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, porque muita gente, nesse período desses 7 meses, se abalou. Não aguentou, não resistiu, abandonou, desistiu. A vida na terra não é fácil, queridos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, situações difíceis, mais ainda em tempo de pandemia. Tempo de pandemia. Todavia, essa não é a definição final. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Na sua casa aí, você pode glorificar o Senhor Jesus? Fala aí, essa não é definição final. Existe algo mais, existe esperança. E eu quero dizer para você hoje, essa manhã, bem-vindo a um tempo de esperança. Você precisa de esperança para resistir. Resistir o quê? As tentações do mal. Se existir um momento na nossa caminhada espiritual, que nós fomos atacados de todas as maneiras e com todos os principados e potestades, foi esse tempo de afastamento da igreja. Propostas, situações, comportamentos, convites, redes sociais exacerbadas no nosso relacionamento, não foi fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a Bíblia diz: não sobrevém tentação sobre vocês que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Então, quando aqui a palavra de Deus fala assim, que nós temos que perseverar na tribulação, é porque você pode sim, em nome de Jesus. Persevere, irmão. Persevere, irmã. Persevera no seu casamento, no seu trabalho, na sua família. Persevera na sua igreja, na sua relação com Deus. A nossa vida é assim. O que o Coríntios diz lá em 10:13? Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas é o mal. Não, Romanos 7:19.
O que nós precisamos entender, irmãos, a nossa luta contra o pecado só termina na glória. Não é que quando você podia vir no culto a hora que você quisesse era mais fácil, não. Sempre foi difícil. E nesses tempos, já viu, né? Existe aquela expressão que fala assim, quando você pensa que você está fraco, é que você está forte. O que é quando você pensa que você está fraco? É essa consciência que martela em você, isso não é bom para você, você não pode ir por esse caminho, isso não está certo. Será que isso é certo? Será que isso não é certo? Isso é a lâmpada de Deus dentro de você, tentando te guiar e tentando mostrar que existe um caminho de esperança e um caminho de bênção. Então, esperança que você precisa para as tentações do mal. Está sozinho aí, não consegue, liga. Faz uma ligação para qualquer pastor aqui, uma ligação de vídeo. Você pega o WhatsApp lá, você faz uma ligação de vídeo e fala, pastor, estou aqui em tal lugar assim, assim, dentro do meu carro, ora por mim, estou precisando da sua cobertura espiritual. Esperança que você precisa. Porque às vezes, irmãos, o desânimo bate diante dos problemas. Será que a nossa esperança acaba quando os nossos sonhos acabam? Será que a nossa esperança vai embora quando os nossos sonhos vão embora? Você sabe o que aconteceu com a fábrica da esperança lá no Rio de Janeiro? Foi implodida. Mostrou um dia no Jornal Nacional. Se você colocar lá uma pesquisa, você vai ver lá, fábrica da esperança implodida. William Bonner que falou. Por causa de diversos problemas que aqui não cabe a gente, mas a fábrica de esperança, ela foi implodida. Não, olha o que diz a palavra, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Na nossa caminhada de vida cristã, nós sempre vamos ter conosco rotina, conflitos e momentos de ansiedade. É isso aqui que nós precisamos. Não, nós precisamos de esperança diante do quê? Diante do desespero, diante das dores. Nós precisamos de esperança. O que vai ser? Dias atrás eu estava conversando com o Alexandre. Eu não lembro o que eu fui fazer com ele. E ele me contou um testemunho muito interessante. Ele falou assim, impressionante como Deus cuida da gente em todos os detalhes. Um dia eu chamei ele para conversar no escritório, ele tinha feito um concurso, estava eu e o Cabral lá dentro do escritório. E aqui era um ambiente que ele gostava muito de trabalhar. Gostava de estar aqui. Quem não gosta de trabalhar, está num ambiente que você só vê pastor, isso, aquilo e tal. E ele estava contando um testemunho para mim muito impressionante. Ele falou, pastor, e aí eu tinha que ir para um lugar ou ficava aqui? Aí eu cheguei no escritório e falei para o senhor assim, o meu desejo, eu gostaria tanto de ficar aqui com vocês, porque é um ambiente seguro, e é. Porque quando você sabe que você tem um trabalho, que você fala, onde é o trabalho? Dentro da igreja. Dentro da igreja. É cara de pastor todo dia, é oração todo dia, é reflexão todo dia, é lidar com as demandas, é oração de fé. O pastor chega todo dia, gente, ora aí, estamos com esse problema. Não é assim, é um ambiente. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o negócio é o seguinte, vou falar uma coisa para você. Eu acho que você não está fazendo uma boa escolha ficar aqui não, porque mesmo se você ficar, você não vai ficar, porque eu vou ter que ter outro caminho. Nós precisamos, às vezes, como igreja, nós temos que tomar decisões difíceis. Pensa que é fácil? Eu estava vendo uma matéria do pastor Carlito Paz da igreja da cidade. Você imagina uma igreja que tem um custo fixo mensal de 200, 300, 400 mil mês. Decisões precisam ser tomadas. Aí ele falou assim, pastor, eu fui. 3 meses depois, pandemia. Eu falei, você já parou para pensar nisso? Aí ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim que chegou em casa, foi conversar com a Vânia, e a Vânia falou assim, uai, você não pediu uma direção de Deus para a sua vida? Então aceita a direção de Deus para a sua vida. Aí ele falou assim, e não é que era a direção de Deus mesmo. Hoje eu estou num trabalho, porque o Alexandre ele tem muitas habilidades, ele tem a habilidade de resolver coisa com a mão, resolver isso, resolver aquilo, que um quer ele lá, o outro quer ele lá, ele falou assim, ele se sente útil. Precisou cozinhar esses dias atrás, irmão, para os moradores de rua, ele falou, eu sei,
Eu vou lá cozinhar para vocês. Foi lá cozinhar para os moradores de rua. Aí, de repente, o outro precisou para dirigir uma máquina. Ele falou, você sei pilotar essa máquina? Já fui caminhoneiro. Foi lá pilotar. Ele falou, pastor, Deus dirige a nossa vida. Diante das rotinas, conflitos e ansiedade. Diante o desespero, diante das dores. Olha, irmãos, as dores nós sempre vamos enfrentar. O que é que nós temos que fazer diante das dores? Temos que fazer o que Jabez fez. Você sabe o que significa o nome Jabez? Dor, sofrimento, angústia. E sabe por que esse sujeito tinha esse nome? Porque a Bíblia diz que no momento de um parto que a mãe foi ter, diz que foi um momento de grande sofrimento. Põe sofrimento nisso, irmão. Porque para a Bíblia relatar um caso desse, é porque foi sofrimento mesmo. Por quê? Porque essa história aqui, lá de 1 Crônicas 4:10, ela tá no momento da genealogia. Você vai lendo lá e lê assim, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, Cicrano gerou fulano, e fulano teve filhos e morreu. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, Cicrano gerou fulano, teve filhos e morreu. No meio lá está escrito assim, Jabez orou ao Deus de Israel. O que ele pediu? Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e me livrando das dores. Sabe o que diz a palavra de Deus? E Deus atendeu o seu pedido. E diz mais sobre esse homem, e que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Nós nunca tivemos num tempo tão suscetível para a manifestação do poder de Deus na nossa vida do que nesse tempo, no tempo de crise, tempo de aflição. Porque de fato, você olha e você fala assim, só pode ter sido Deus. Quando eu falo sobre rotinas, conflitos e ansiedade, eu estou falando sobre futuro, sobre emprego, sobre economia. Sabe qual que é um dos nomes do nosso Deus? Jeová Jiré. Sabe o que significa isso? O Deus que provê, Deus proverá. Esperança que você precisa diante do ceticismo da humanidade. A humanidade está desacreditada. A política está desacreditada. A família está desacreditada. Na década de 80, 90, quando você falava assim, casal separou, irmão, isso era um Deus nos acuda. Era uma tragédia. Hoje, diante da sociedade, já não é tão tragédia assim. Hoje é normal. É complicado isso, hein? A Bíblia diz assim que Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será na sua descendência. Olha, irmão, isso aqui é muito profundo. Assim como foi dito ao seu respeito, será para a sua descendência. Eu sou descendente de Abraão, pai de muitas nações. A palavra de Deus fala assim que nós somos filhos de Abraão, segundo a obra de Cristo feita na cruz. Peça, porém, confesse sem duvidar. Deixa eu dizer uma coisa para você, é tempo de fé. Com Jesus, nos nossos melhores dias ainda estão por vir. Eu creio em nome de Jesus. É tempo de fé. Os melhores dias para a família, para o casamento, para as finanças. Para a finança, então, nem se fala, né? Por quê? A gente começa a ver aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. E a gente vai percebendo que aquilo que não é essencial, a gente pode viver sem ele. Agora, aquilo que é essencial, não dá. Vai ficar tudo bem. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que os amam. Eu creio nisso, irmãos. Você precisa de esperança contra o quê? Contra os ressentimentos do seu coração. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Jó 5:2? O ressentimento mata o insensato. E aí nós precisamos de esperança.
Olha o que é que diz Jó: os que têm coração ímpio guarda ressentimento, mesmo quando eles os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Então você percebe aqui, que na nossa caminhada aqui, nós vamos precisar de esperança, nós vamos ter que pedir socorro a Deus no momento de ressentimento. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Ninguém é de ferro, irmão, eu posso me machucar, ou não? Todos estão aqui, todos que estão em casa podem se machucar. Uma palavra, um olhar, irmãos, nós conseguimos matar uma pessoa com um olhar. Você consegue matar a esperança de alguém com a virada de olho. Às vezes nós não precisamos de palavras para você machucar alguém. Mais do que nunca é tempo de arrependimento, confissão e perdão. Sim ou não? No começo da pandemia eu vi muito isso. Se eu soubesse que era a última vez que eu vi minha mãe, que eu ia ficar 6 meses sem poder ir na casa dela, por causa da idade dela. Se eu soubesse que era a última vez que eu ia ver o meu pai, já imaginou um negócio desse? Então, vou dizer uma coisa para você, e o futuro, pastor? O futuro nosso, queridos, está na mão de Deus. Mais do que nunca, esse tempo, nós descobrimos uma coisa: a nossa vida, ela tem que estar na mão de Deus, porque não existe estrutura nesse mundo, não existe estrutura na vida de quem quer que seja, que possa trazer segurança para você. Você pode ser o empresário mega, ultra, blaster, você pode ter influência, você pode ter sírio-libanês, você pode ter tudo que você imaginar, você pode morrer em casa sem saber do que morreu. Nós vivemos num tempo assim. Para concluir, eu queria fazer um desafio. Você aceita hoje resistir às tentações, desânimo, desespero, ceticismo, ressentimentos? Você aceita hoje resistir o mal, a carne, a crise e todo o medo que ela gera? Você decide hoje, vamos trocar tudo isso pela esperança viva de que dias melhores virão. Pastor, mas não, nós não estamos negando que tudo existe. Nós estamos enfrentando aquilo que está na nossa frente, mas nós enfrentamos na força do nosso Deus. Sabe o que diz Romanos capítulo 15, verso 13? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo hoje. Está faltando esperança aí? Deixa a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de você, não desista, em frente. Você já aprendeu alguma coisa? Deixa eu dizer, tem mais para aprender. E você vai aprendendo, e você vai crescendo, e você vai melhorando. E daqui a pouco a coisa acontece na sua vida, e você fala assim: nossa, nem vi. Quando vi, já tinha ido, pastor, já tinha acontecido. Hoje existe saída. Por que hoje existe saída? Porque existe esperança. A nossa esperança, como eu disse no começo, ela não é pensamento positivo. A nossa esperança, ela não é uma superstição. Jesus não é um folclore. Jesus, ele existiu. Jesus tem localização geográfica, Jesus tem tempo, Jesus tem pessoas, Jesus tem momentos. Sabe o que a nossa esperança também está fundamentada? Nas promessas do Senhor Jesus. O que é lindo em Jesus é isso. Quando você vai se relacionar, quando você vai se relacionar com a sociedade, nós vamos encontrar muitos gurus espirituais, líderes espirituais, mitos espirituais, referências espirituais, homens no mundo, Buda, Hare Krishna, tantos outros, mas nenhum deles disse:
Eu sou o Deus da esperança. Eles disseram assim: eu vou te mostrar um caminho, você vai evoluir, você vai fazer, eu vou te mostrar, você vai conhecer. Mas ninguém disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bem-vindo a um tempo de esperança, porque a nossa esperança está fundamentada no nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde você precisa de esperança na sua vida hoje? Para a sua família? Para o seu coração? Está desanimado? Está em depressão? Às vezes é assim, irmãos, a nossa estrutura, ela não é autossuficiente para aguentar grandes mudanças, você sabia? A nossa estrutura física e emocional, nós não somos autossuficientes para aguentar grandes mudanças sociais e grandes impactos. O que acontece com a gente? A gente vai para baixo, não é assim, Kátia? A Kátia é psicóloga. Isso mexe com a gente. E aí onde a gente tem que nos apegar? Naquele que é o Deus de todas as coisas, que conhece o meu sentar e o meu levantar. Antes que a palavra chegue na minha boca, a Bíblia diz assim, que Ele já sabe o que está no meu coração. E eu quero convidar você hoje de manhã, para uma manhã, onde a esperança se renova para as nossas vidas, em nome de Jesus. Fique de pé, você que está aqui, e você que está na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se existe alguém que está nos ouvindo nesse momento, que gostaria de entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. Pastor, estava afastado. Pastor, estava longe. Pastor, eu não conseguia me conectar com Deus, mas hoje de manhã eu quero fazer uma oração e eu quero colocar minha vida de novo nos trilhos. Pastor, eu perdi a consciência, eu perdi a alegria, perdi tudo, mas hoje eu preciso de uma restauração espiritual. Eu sei que somente Deus pode me restaurar espiritualmente. Eu quero orar com você nesse momento. Se você estiver entregando a sua vida a Jesus, escreve no chat aí: olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Pastor Marcinho está nos acompanhando no chat agora. Com essa mensagem ele pode trazer um acolhimento para o seu coração. E nesse momento eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, essa manhã é uma manhã onde nós nos alegramos. É uma manhã onde nós nos colocamos diante da Tua presença, o Deus da esperança, que enche o nosso coração, porque essa é a esperança que eu preciso. Eu não posso, Senhor, depositar a minha esperança na promessa dos homens, numa estrutura social, financeira, física. Nós não podemos depositar, nós temos que depositar a nossa esperança no Deus da esperança. E nós, ó Pai, hoje como comunidade presente, como comunidade agora, que nós estamos virtualmente nos 4 cantos desse mundo, nós queremos, ó Pai, pedir que a Tua esperança alcance essa pessoa onde ela estiver. Visita pelo poder e a graça do Teu Espírito Santo. Toma nas Tuas mãos, dirige, Senhor, em nome de Jesus, os nossos passos, e nós Te agradecemos, porque essa manhã nós podemos, como comunidade, contemplar a Tua graça, a Tua promessa, o Teu amor, e que a Tua esperança ela é verdadeira. Nós podemos sim confiar no Senhor. Nós Te agradecemos essa manhã. Cura, Senhor, todos aqueles que estão feridos. Restaura aqueles que estão caídos, liberta aqueles que estão cativos, e traz um ânimo novo no nosso coração a cada manhã, assim como o sol se levanta. Nós oramos essa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. E você pode aplaudir o Senhor, e onde você estiver na sua casa, você pode dizer amém. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor.